Fala galera, beleza? Professor Elton Chaves na área, aqui com vocês no nosso canal, o canal do Professor Elton Chaves. Galera, nós vamos conversar com vocês em relação ao infarto. Mas antes disso, galera, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, deixe um likezinho básico aí, é importante para a divulgação do canal. Belezinha? Show de bola, tranquilidade total. Então vamos nessa. Professor, qual será o nosso bate-papo hoje? Galera, quando se fala de infarto agudo do miocárdio, infarto lembra o que para você? Infarto lembra isquemia, não é verdade? Lembra necrose, mas de quem? Do miocárdio. Então, quem é o miocárdio? É só você lembrar. O coração ele tem três camadas. A camada mais externa, chamada de epicárdio, a camada mais muscular, chamada de miocárdio, e a camada mais interna, chamada de endocárdio. Belezinha? Então, ó, infarto agudo de quem? Do miocárdio. Então, a camada mais muscular, em algum local ela vai deixar de receber nutrientes sanguíneos. Então, ela vai isquemiar e ela vai necrosar. Por conta de que, normalmente, os fatores de risco associados ao infarto são diabetes mellitus, hipertensão, doenças arterioscleróticas de forma geral, assim como alta descarga de estresse, fator hereditário, pessoas com história na família de pai, de mãe, de irmão, de primos que infartaram e até mesmo vieram a morrer ou então tiveram que realizar a revascularização do miocárdio, também conhecida como ponte de safena. Por que, galera? Por quê? E quais são as artérias que irrigam o coração? As artérias que irrigam o coração são as coronárias. E por que elas são chamadas de coronárias? Porque elas se assemelham a uma coroa. E aí vamos lembrar, perdão, do lado esquerdo do coração eu tenho o tronco da coronária esquerda. Esse tronco se bifurca em descendente anterior, você vai ouvir muito falar de TA, CX, que é a circunflexa, diagonais, marginais, beleza? No lado direito eu tenho a CD, a coronária direita. E aí, quando ela vem a obstruir, ou então ela tem um vasoespasmo, eu posso estar diante de um quadro anginoso, seguido de um quadro isquêmico. O que seria então esse vasoespasmo? É a artéria abrir e fechar. Por conta de quê? Muito associado ao uso de drogas ilícitas, entre elas a cocaína e os seus derivados. Belezinha? Então, o que é que eu devo fazer diante de alguém que porventura esteja infartando? Se você estiver no ambiente pré-hospitalar e estiver diante de alguém, e esse alguém tem dor precordial, irradiado para o braço esquerdo, com presença de sudorese, com presença de epigastralgia, certo? Com pele fria, pegajosa, com sinais de baixo débito, possivelmente você está diante de alguém infartando. O que que você faz? Estimula essa pessoa a mascar, a engolir. É evidente, por via oral, né, professor? 200 miligramas de aspirina, o ácido acetil salicílico. Beleza? Show de bola? Agora, olha só. Se essa pessoa tiver história de sensibilidade ao AS, não deve ser feito. Assim como se ela tiver história de úlcera péptica sangrante, úlcera péptica aguda, não pode ser realizado o AS. Beleza? E aí, então, galera, eu vou até o hospital e o que que eu faço lá no hospital? Vamos trabalhar assim. Quem me leva para o hospital? Normalmente o SAMU, né, galera? Professor, não for o SAMU, foi o bombeiro, ótimo. Não foi o bombeiro, eu fui por mim só. Eu não foi por ninguém, foi meu vizinho, enfim, não interessa quem te levou. Interessa agora é tu lembrar dessas condutas, beleza? Lembrando que não interessa assim, do ponto de vista prático, né, galera? Porque se o SAMU te levar, com certeza ele te leva com segurança, assim como o corpo de bombeiro, e te entrega bonitinho, suave na nave, lá na UPA, na sala vermelha, num hospital onde tem pronto-socorro, certo? E enfim, o que que se vai fazer? Primeira coisa, você vai manter esse paciente, ao chegar lá no hospital, com um ângulo de 45 graus na maca, na cabeceira da cama. 45 graus. Deixá-lo em repouso. Por quê, galera?
a ideia é tentar diminuir o consumo de oxigênio na fibra cardíaca. Então, quanto mais estressado eu estiver, quanto mais ansioso eu estiver, mais oxigênio eu vou consumir a nível do meu miocárdio também, que já é um miocárdio que está o quê? Isquemiado. Beleza? Que eu parto agora? Eu preciso monitorizar o paciente, aferir a pressão arterial, eu preciso verificar os pulsos, beleza? Para saber se estão simétricos ou assimétricos. Eu preciso verificar os sinais vitais para saber se eu tenho ali, porventura, um choque cardiogênico, ou enfim, eu estou com o paciente em baixo débito. Eu preciso verificar, inclusive está dentro de sinais vitais, né, galera? A questão da pressão arterial. E aí, se esse paciente estiver com dor, pode ser que a dor dele já seja uma dor bem sugestiva. Além disso, eu posso entrar com o nitrato, né, professor? Mas vamos por partes. Eu preciso, ó, só tu lembrar, eu fiz essa primeira abordagem, certo? Aí eu perguntei para o paciente quando é que ele iniciou a sentir, certo, essa dor ou esse mal-estar. Ele me relatou que ele não sabe o horário certo, mas ele sabe que foi na hora do jornal, hoje, o jornal que passa às 13 horas na Globo, e ele chegou lá na minha UPA por volta das 15 horas. Então, daí eu já tenho mais ou menos o tempo, né, galera? Esse delta. Lembrando que tempo é músculo, belezinha? Outros pacientes conseguem te falar, olha, literalmente eu comecei a sentir essa dor tem meia hora. Então, é importante você lembrar o seguinte, até 2 horas do início do infarto, muitas das enzimas que são coletadas, que não são específicas, elas podem não estar alteradas, entendeu? E o paciente está infartado. Outra coisa interessante é a questão do eletro. Eu vou seriar o meu eletro, eu faço um primeiro eletro de 12 derivações. D1, D2, D3, D4, não, é só D1, D2, D3. AVR, AVL e AVF, certo? Essas derivações são as derivações periféricas. E mais 6 derivações precordiais, V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Lembrando que D1, D2 e D3, assim como, olha o mnemônico, Rômulo leva a fama, AVR, AVL e AVF, eles formam um triângulo equilátero chamado de triângulo de Einthoven, onde você vai conseguir visualizar o coração em um plano frontal. Beleza? Show de bola. Feito esse eletro, pode aparecer um supra de ST. Ah, moleque, um supra de ST é um sinal na tua frente de uma síndrome coronariana aguda com supra de ST. Belezinha? Mas pode ser também que o eletro não apareça o supra de ST. Então a ideia, galera, é que você faça o primeiro eletro. Caso você não tenha o supra de ST, você vai seriar esse eletro. Porventura, faça pelo menos 3 eletros no intervalo de 60 minutos, belezinha? E aí você vai continuar tratando esse paciente. Vamos supor que o eletro deu sem supra de ST. Você continua tratando como síndrome coronariana, porém sem supra de ST. E aí você vai solicitar as enzimas cardíacas, que são chamadas de marcadores de necrose tecidual, e a mais específica, a fidedigna, é a troponina. Antigamente se pedia mioglobina, hoje não se pede mais mioglobina, mas em uma prova de concurso, caso tenha lá, saiba, a mioglobina não é uma enzima específica para o músculo cardíaco e em até 2 horas do infarto ela continua normal, sem estar alterada. Beleza? Outra coisa, a troponina alterada também ainda não descarta uma outra situação que não seja infarto. Como assim, professor? Pode ser que a troponina alterada esteja alterada porque o indivíduo está com uma embolia pulmonar. Então, eu preciso coletar tudo, a história clínica desse paciente, serial eletro, avaliar as enzimas cardíacas, certo? E daí, então, eu continuar ali atendendo o meu paciente. Ou vou encaminhá-lo, se possível, para realizar uma angioplastia primária em um laboratório de hemodinâmica. O que seria essa tal de angioplastia primária? É o que a galera chama normalmente de cateterismo cardíaco. Só que um cateterismo cardíaco com a desobstrução da coronária entupida. Beleza? Show de bola? Outra coisa importante, vamos supor que agora eu vou trabalhar com a questão medicamentosa. Existe um mnemônico muito cobrado em prova de concurso, que é o Monacheb. M de morfina, O de oxigênio, N de nitrato, A de aspirina, C de clopidogrel, H de heparina, E de estatina
e B, de beta-bloqueador. Beleza, esse mnemônico ele é importantíssimo, ele te ajuda demais a fazer uma prova de concurso. Na prática, não necessariamente você vai realizar todas as letras que compõem o mnemônico. Como assim? Exemplo, a morfina, o M. A morfina eu vou utilizar numa dose de 2 a 4 miligramas. Beleza? Como é que eu faço, professor? Eu faço o seguinte, perdão. Eu pego uma ampola de morfina que contém 1 ml, que contém 10 miligramas, e vou diluir em 9 ml de água destilada, fazendo uma solução de 10 ml em uma seringa de 10, onde eu terei 1 miligrama por ml. Então, a dose recomendada fica entre 2 a 4 miligramas, ou seja, entre 2 a 4 ml. Por quê, galera? Há situações que você faz a morfina, o paciente diminui a dor, mas com isso também ele tem uma depressão respiratória, ele tem uma hipotensão severa, uma bradicardia severa, ao ponto de ter que realizar nesse paciente, administrar nele, atropina. Então, não sai dizendo por aí que a atropina trata o eletro, não, trata o infarto, não. A atropina eu faço para resgatar, certo, galera? Para reverter, melhor dizendo, uma hipotensão e uma bradicardia desse paciente que foi causada pela morfina dada em excesso. Beleza? Ou o paciente é muito sensível à dose. Então, a morfina, galera, ela não será feita se eu já tiver com o paciente, mesmo infartado, ele com uma PA sistólica, uma pressão arterial sistólica menor do que 90 milímetros de mercúrio e uma frequência cardíaca menor do que 50 batimentos por minuto e sendo uma bradicardia sintomática. Aí eu não faço a morfina. Olha só, o oxigênio eu irei realizar sim, dependendo da situação. Por exemplo, o paciente está com uma saturação menor que 93 e apresenta instabilidade, apresenta ataque de espinéia, porventura eu posso iniciar o oxigênio, embora você vai encontrar em algumas literaturas que eu só iniciaria o oxigênio quando a saturação fosse menor do que 90, beleza? Então você vai seguir no mnemônico. A letra M já foi de morfina, o O de oxigênio já foi, e o nitrato. O nitrato, muito utilizado sublingual, é o dinitrato de isosorbida. Eu vou utilizar 5 miligramas, certo? Sendo que a dose máxima será de 15 miligramas. Belezinha? Não existe uma contraindicação ali em relação ao uso da isosorbida. Quando eu quero fazer um nitrato endovenoso, eu tenho a nitroglicerina, que é um vasodilatador coronariano. Belezinha? Show de bola? Aí, galera, é o seguinte, eu entro agora no C de Monacheb, o C de clopidogrel. Clopidogrel, eu irei realizar uma dose de ataque de 300 miligramas quando esse paciente tiver menos de 75 anos. A partir de 75 anos, eu não faço 300 miligramas de clopidogrel. O que eu faço? 75 miligramas de clopidogrel. A estatina, a heparina e os beta-bloqueadores, eles serão usados ou não, dependendo da situação. Lembrando que, em regra geral, eu não utilizo beta-bloqueador em um paciente infartado. Belezinha? Show de bola? Deu para você entender? Faça um comentário, faça um likezinho básico. Tamo junto aqui no canal do professor Elton Chaves com um papo reto, com um papo voltado para você concurseiro, para você cidadão que não é da saúde, para você enfermeiro, técnico de enfermagem, para todos os profissionais da saúde. A nossa ideia aqui é bater um papo com vocês, é trabalhar com vocês com uma linguagem simples e objetiva, porque juntos somos mais fortes. Valeu, galera? Hashtag tapa na pobreza. Fui!